Abril de 1912. O maior, mais luxuoso e mais avançado navio já construído pela humanidade cruza o implacável Oceano Atlântico. O RMS Titanic não era apenas uma maravilha da engenharia naval. Ele era o símbolo definitivo de poder e riqueza. A coroa reluzente do império de J.P. Morgan, um dos homens mais poderosos, temidos e implacáveis de todo o mundo financeiro. A viagem inaugural do Titanic era o evento do século. Estava repleta de bilionários, magnatas da indústria e a elite global da época. Todos queriam estar a bordo. Mas havia um detalhe assustador que a história oficial, aquela que você aprendeu na escola, tenta desesperadamente apagar. O dono do navio, o homem que financiou cada chapa de aço e cada rebite do Titanic, cancelou a sua passagem apenas algumas horas antes do embarque. J.P. Morgan alegou estar gravemente doente. Mas naquela mesma noite em que milhares lutavam por suas vidas nas águas congelantes, repórteres descobriram que Morgan estava perfeitamente saudável. Ele foi visto num luxuoso resort na França, fumando charutos, e ele não foi o único. Dezenas de seus associados mais próximos, banqueiros e políticos aliados, também cancelaram suas viagens no último minuto. Eles sabiam de algo. O que te venderam como uma tragédia inevitável, causada por um pedaço de gelo no escuro, pode ter sido, na verdade, a queima de arquivo mais sofisticada, fria e brutal de todo o século XX. Bem-vindo a mais um episódio do O Que Não Te Contam. Vamos descer aos destroços do Titanic e descobrir quem precisava morrer naquela noite. Para entender o verdadeiro motivo de um crime tão colossal, nós não podemos olhar para o mar. Nós precisamos olhar para o dinheiro, e precisamos voltar 2 anos antes do naufrágio. Novembro de 1910. Uma reunião secreta acontece na ilha Jekyll, na costa da Geórgia. Lá, J.P. Morgan, agentes da família Rockefeller e emissários dos Rothschild estavam desenhando o que viria a ser o Federal Reserve, o Banco Central Americano. O plano era brilhante e aterrorizante: criar um cartel privado que teria o monopólio absoluto sobre a criação de todo o dinheiro dos Estados Unidos. Mas havia um problema gigantesco. O plano da ilha Jekyll enfrentava uma oposição letal. 3 dos homens mais ricos e influentes de todo o planeta eram radicalmente contra a criação do Federal Reserve: John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Juntos, as fortunas desses 3 homens fariam inveja a países inteiros. Eles eram bilionários da velha guarda. Eles acreditavam que o dinheiro precisava ter lastro real, lastro em ouro. Eles sabiam que entregar a impressora de dinheiro nas mãos de banqueiros privados destruiria a economia e escravizaria a população através da dívida e da inflação. Com o poder financeiro, político e midiático que Astor, Guggenheim e Strauss possuíam, a lei do Federal Reserve jamais passaria no Congresso americano. Eles eram um muro de concreto intransponível no caminho da elite bancária. Um muro que não podia ser subornado. Um muro que não podia ser intimidado. Para que o novo sistema financeiro nascesse, esses 3 homens precisavam ser removidos do tabuleiro. Definitivamente. E a viagem inaugural da maior maravilha do mundo moderno parecia o convite perfeito. O Titanic não era apenas mais um navio comercial. Ele era um projeto pessoal de J.P. Morgan. A sua empresa comprou a White Star Line, e ele mesmo aprovou, pessoalmente, cada detalhe crítico da construção. A campanha de marketing foi desenhada com uma precisão psicológica assustadora. Eles espalharam pelos jornais de todo o mundo que o navio era, literalmente, inafundável. Era a isca perfeita, alimentando o ego e a vaidade, para atrair os homens mais ricos e orgulhosos do mundo para o mesmo lugar. E a isca funcionou. Astor, Guggenheim e Strauss
compraram passagens de primeira classe. Mas, nos bastidores dos estaleiros, havia um detalhe macabro sendo orquestrado. O Titanic foi desenhado para carregar com folga mais de 3.000 pessoas. No entanto, os rascunhos originais do projeto, que incluíam dezenas de botes salva-vidas adicionais, foram rejeitados. O navio partiu para o mar com botes suficientes para salvar apenas 1/3 dos passageiros. A história oficial, os livros que os seus filhos leem, chamam isso de arrogância, de excesso de confiança. Mas num mundo onde trilhões de dólares estavam em jogo, não existem coincidências. Se o navio sofresse um acidente catastrófico no meio do gelado Atlântico Norte, o pânico seria absoluto e não haveria rota de fuga para todos. Os alvos estariam confinados, encurralados numa prisão de luxo, cercados por um abismo congelante. 14 de abril de 1912. Uma noite bizarramente calma. O mar parecia um espelho negro e não havia lua no céu. O capitão Edward Smith, um veterano de extrema confiança de J.P. Morgan, que ironicamente estava na sua viagem de aposentadoria, recebe múltiplos avisos de telégrafo sobre enormes campos de gelo à frente. Avisos que foram inexplicavelmente ignorados. Em vez de reduzir a marcha, o navio continuou em velocidade máxima, rasgando a escuridão direto para a armadilha. E então, às 23h40, o impacto. O que se seguiu nas horas seguintes foi o caos meticulosamente planejado. Botes salva-vidas começaram a ser lançados pela metade. Enquanto a primeira classe tentava entender o que acontecia, portões de ferro maciço no convés inferior foram trancados por tripulantes, impedindo que centenas de passageiros da terceira classe tentassem se salvar. A regra da noite era clara: mulheres e crianças primeiro. E os homens ricos? Benjamin Guggenheim percebeu que o fim havia chegado. Ele recusou um colete salva-vidas, vestiu o seu melhor traje de gala e sentou-se na sala de fumar, aguardando a morte como um cavalheiro. Isidore Strauss foi oferecido um lugar num bote por causa de sua idade, mas recusou. Sua esposa escolheu ficar ao lado dele. Eles foram vistos pela última vez abraçados no convés. John Jacob Astor, o homem mais rico a bordo, colocou a sua esposa grávida num bote salva-vidas, mas teve o seu próprio acesso negado por um oficial armado. O seu corpo foi encontrado dias depois, esmagado pela queda de uma gigantesca chaminé. Enquanto as águas negras e congelantes engoliam o Titanic, elas engoliam junto com ele a última grande linha de defesa da economia americana. A notícia do naufrágio acordou o mundo num estado de choque absoluto, mas enquanto milhares de famílias choravam os seus mortos e os jornais imprimiam obituários aos prantos, nos bastidores do verdadeiro poder, o clima era de uma vitória silenciosa e gélida. A oposição estava morta. Astor, Guggenheim e Strauss, os três gigantes inabaláveis que protegiam o lastro do dinheiro americano, jaziam a quase 4.000 metros de profundidade, no fundo escuro do oceano. O caminho político estava, de repente, completamente livre. O grande muro havia caído, e a elite financeira não perdeu um único segundo. No ano seguinte, em 1913, eles finalmente deram o cheque-mate. Aproveitando o dia 23 de dezembro, a véspera de Natal, quando a grande maioria dos políticos da oposição já havia deixado Washington para passar as festas com as suas famílias, a lei do Federal Reserve foi votada e assinada às pressas pelo presidente Woodrow Wilson. O golpe estava consumado. O controle absoluto da impressão de dinheiro de uma nação inteira foi oficialmente entregue a um cartel de bancos privados. O plano desenhado na ilha Jekyll agora era a lei da terra, e o sangue derramado no convés do Titanic havia silenciosamente pago a conta. J.P. Morgan morreu no ano seguinte, em 1913.
mas o monstro invisível que ele ajudou a criar está vivo, operando e ditando as regras da sua vida até os dias de hoje. E sabe qual é a pior parte dessa história inteira? Você ainda está a bordo do navio dele. O sistema financeiro moderno, esse mesmo que devora o seu salário a cada mês, é o verdadeiro Titanic. Eles continuam imprimindo dinheiro sem lastro nenhum nos bastidores, inundando a economia com papel e afundando o seu poder de compra de forma implacável com o imposto invisível da inflação. Eles te dizem que a economia é sólida e inafundável. Mas quando a próxima crise bater no iceberg, preste muita atenção. Os botes salva-vidas não serão para você. Assim como em 1912, as portas de ferro vão se trancar. Os resgates bilionários do governo salvarão os grandes bancos, as grandes corporações, e deixarão a classe trabalhadora para congelar e pagar a conta. A história oficial te conforta dizendo que foi apenas um iceberg que cruzou o caminho errado. Mas neste canal, nós não olhamos para as pedras de gelo. Nós seguimos o rastro do dinheiro. A grande pergunta agora é: você vai continuar dormindo na cabine de passageiros desse sistema viciado, ou vai começar a construir o seu próprio bote salva-vidas? Se essa investigação abriu a sua mente e você teve coragem de ver o que eles escondem nas sombras da história, inscreva-se no O Que Não Te Contam. Deixe o seu like e ative o sino de notificações para não perder as próximas revelações. O sistema quer você cego e dócil, mas nós trazemos a luz.